É isso aí, galera. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desta vez vamos falar um assunto muito interessante. Vamos subir a serra à noite, galera. Certo? Então, não sei se a filmagem vai ficar boa, mas vamos fazer esse vídeo assim mesmo. Então nós estamos saindo aqui de Maranguape às 6h02 da noite, né? À tarde, sei lá como é. Então, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não conhece, eu sou o João Henrique. E hoje eu venho nos bater um papo sobre o que fez eu mudar totalmente do que eu era para que eu sou hoje positivamente. Por que que o camping, o ato de acampar, o motoacampamento, por que que o motoacampamento fez com que eu virasse uma outra pessoa positivamente? Galera, hoje eu sou uma pessoa muito mais evoluída do que quando antes eu não tinha a experiência de onde tudo começou, de eu morar sozinho, né? Então, se você mora sozinho, né? Se você mora sozinho, você já tá com um ingresso a uma super evolução, né? Porque você vai fazer a sua vida em cima de seus próprios limites, tendo que lidar com tudo e todas as situações, sem plateia, sem ninguém te conduzindo, que é o lado positivo, né? Sem ninguém te limitar. Mas em contrapartida, você vai ter que ser você mesmo para tudo, qualquer seja a situação. Você vai ter que ser você mesmo. Você é o dono de tudo. Tudo vai ser resolvido por você mesmo. Não vai ter ninguém para fazer nada por você, certo? Pois bem, galera, eu até nem sei como começo a abordar esse tema, esse assunto, de tão complexo que ele é. E que pouca gente enxerga isso. E mesmo as pessoas que enxergam, né, elas se acomodam e tentam viver sempre junto a pessoas, né? Às vezes passa a depender das pessoas, para coisas básicas, né? Entendeu? E isso faz te limitar, né? Demora a você ter uma disciplina construída por você mesmo, né? Demora a você se autoconhecer, né? Porque você não tem tempo para você mesmo. E também, mesmo que você tenha tempo para você, se você está em relacionamento com as pessoas, você tem que estar ali vivendo em prol não só de você, mas de todos aqueles que te cercam, né? Agora, eu não queria não queria ser confundido com o antissocial, não, certo? Eu apenas estou querendo dizer que nós temos que fazer a universidade própria
a Universidade da Solitude, certo? Entendeu? E essa Universidade da Solitude faz você ficar PhD em saber viver. Onde se você mora sozinho e se acostumou em morar sozinho, você é capaz de resolver ou suportar qualquer coisa. Entendeu? Então isso aí é fato, né? Então vamos lá. Morar sozinho não é solidão. É independência emocional em sua forma mais pura. Há quem pense que morar sozinho é sinal de fracasso, isolamento ou tristeza. Mas a verdade é o oposto. Morar sozinho é um ato de coragem. É a prova de que você consegue sustentar a própria vida sem depender da presença constante de ninguém. Quem aguenta viver só, aguenta qualquer coisa. Porque a pessoa que aprende a se bastar torna-se invencível. Viver sozinho é como treinar numa academia silenciosa, onde o peso não é de ferro, mas de responsabilidade. Você começa a descobrir que há força onde antes havia dúvida, que há paz onde antes havia medo, que você pode sim ser seu próprio apoio, sua própria referência, seu próprio lar. Não há ninguém para cozinhar por você, ninguém para organizar sua rotina, ninguém para lembrar de pagar as contas. E é exatamente por isso que você cresce, é por isso que você amadurece. Morar sozinho te obriga a levantar, mesmo quando tudo dentro de você quer deitar. Te obriga a fazer, mesmo quando a vontade é desistir. Mas a recompensa é imensa. Você começa a se admirar, começa a confiar em si, começa a perceber que você é mais capaz do que imaginava. Muita gente passa a vida inteira fugindo da solidão, mas poucos descobrem que é justamente nesse espaço, quando o barulho do mundo se cala, que nasce a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de ser quem você é, sem precisar da validação de ninguém, sem precisar de plateia, sem precisar preencher o tempo com distrações vazias. Este vídeo é um tributo a você que mora sozinho, ou a você que está prestes a dar esse passo. Aqui vamos explorar os 7 maiores presentes que essa jornada oferece, e como ao abraçá-la, você se torna forte o suficiente para lidar com qualquer coisa na vida. Se você já mora sozinho e sabe do que estou falando, escreva nos comentários: eu moro sozinho. Você não está só. Você está se tornando alguém extraordinário. 1. A arte de ser seu próprio porto seguro. Você já reparou que muita gente só se sente bem quando está cercada de pessoas, de barulho, de distração? Elas fogem do silêncio porque nunca aprenderam a ser um porto seguro para si mesmas. Mas quando você mora sozinho, não há escapatória. Ou você constrói esse porto dentro de si, ou se perde no mar da instabilidade emocional. E é aí que começa a verdadeira transformação. Morar sozinho é um convite e ao mesmo tempo um desafio para se tornar a pessoa que você gostaria de ter por perto. É aprender a se acalmar quando o coração dispara. É aprender a se motivar quando a vontade de parar bate. É aprender a se ouvir com sinceridade e a se acolher com firmeza. Você vira sua própria âncora. Você começa a perceber que sua paz não depende mais de quem está ou não está na sua vida. Porque ao morar sozinho, você desenvolve uma relação íntima com sua própria alma. Você se conhece melhor. Aprende a detectar seus gatilhos, a nomear suas emoções, a regular seus pensamentos. O que antes era um caos inconsciente, agora começa a se tornar um território conhecido e habitável. E aos poucos, a casa deixa de ser apenas um espaço físico. Ela vira um reflexo do seu mundo interior. Quando você cuida da sua casa, está cuidando de si mesmo. Quando organiza, limpa, embeleza o seu espaço, você está dizendo para o universo: eu me respeito, eu me valorizo, eu mereço viver bem, mesmo que só.
Ser seu próprio porto seguro significa que você não precisa mais correr para os outros quando algo dá errado. Significa que você pode se acolher sem se afundar, se corrigir sem se punir, se fortalecer sem se endurecer. E essa é uma das maiores liberdades que alguém pode conquistar na vida. A partir do momento em que você descobre que é possível se sentir em casa dentro de si mesmo, tudo muda. Você deixa de implorar atenção, de depender emocionalmente, de se perder tentando agradar para ser aceito. Você se torna inteiro, você se torna estável, você se torna inabalável. E a verdade é simples. Quem aprende a ser seu próprio porto seguro nunca mais naufraga por causa do outro. 2. Autonomia. É liberdade. Morar sozinho é assumir o comando da própria vida. É como pegar o leme de um barco que, por muito tempo, foi conduzido por outros. E não há nada mais libertador do que essa sensação de autonomia. Você se dá conta de que pode escolher seus horários, suas rotinas, seus hábitos, e isso muda tudo. Você começa a criar o seu ritmo. Aprende o valor do silêncio pela manhã, o prazer de preparar seu próprio café, o impacto positivo de uma casa arrumada e da roupa lavada por suas próprias mãos. Não porque alguém te mandou, mas porque você decidiu fazer. E essa pequena decisão, repetida todos os dias, constrói um senso de poder silencioso dentro de você. Autonomia é isso. Não é fazer o que quiser na hora que quiser. É ter responsabilidade pelas suas escolhas e liberdade para moldar sua vida como ela deve ser. Você se torna o arquiteto da sua rotina e isso fortalece seu caráter. Você para de culpar os outros, para de esperar que alguém resolva por você, porque agora tudo depende de você. E isso, longe de ser um peso, é uma dádiva. Ao morar sozinho, você não terceiriza mais a disciplina. Você não espera mais alguém puxar sua mão para agir. Você cria seus próprios sistemas, aprende com seus próprios erros, evolui no seu próprio tempo. E essa independência te dá uma confiança que ninguém pode tirar. Você passa a perceber o quanto a vida é generosa com quem toma responsabilidade por ela. A autonomia te ensina que liberdade de verdade não é estar solto no mundo, mas saber o que fazer com o tempo que se tem. Morar sozinho é a prova viva disso. Você descobre o valor de cada hora, de cada refeição feita, de cada tarefa cumprida. E mais, você deixa de se submeter a relacionamentos por carência. Deixa de se vender barato para agradar. Porque agora você sabe, quem é livre, escolhe com quem caminha. Quem é livre não se apega por medo, se conecta por afinidade. Autonomia é liberdade. E morar sozinho é um dos caminhos mais práticos, reais e transformadores para viver essa liberdade em toda a sua força. 3. A força que ninguém vê. Existe um tipo de força que não aparece nas redes sociais. Ela não é celebrada em palcos, nem estampada em capas de revista. É a força silenciosa de quem mora sozinho e mantém tudo funcionando mesmo quando ninguém está vendo. Essa é a verdadeira musculatura emocional da vida adulta. Acordar sem despertador alheio, fazer sua comida, resolver um cano estourado, lidar com a internet que caiu, ir ao mercado, pagar as contas, tomar decisões. Tudo isso sem aplauso, sem companhia, sem plateia. É nesse cotidiano aparentemente simples que se revela uma fortaleza interior que poucos têm. Morar sozinho exige uma maturidade constante. Você não tem alguém ao lado dizendo o que deve ser feito. Não tem ninguém para te lembrar de seus compromissos. Não tem quem te abrace toda vez que o dia for difícil. E mesmo assim, você segue em frente. Você levanta, você resolve. Você sustenta o peso da sua própria existência. E isso é grande, isso é poderoso. É fácil parecer forte quando se tem alguém do lado para ajudar a carregar os fardos. Mas o verdadeiro poder aparece quando não há ninguém. E mesmo assim, você não se entrega. Mesmo assim, você dá conta. Mesmo assim, você floresce. Esse tipo de força não grita,
Ela não se exibe, ela apenas existe, sólida, firme, contínua. É uma força que vem do respeito que você construiu por si mesmo, do compromisso que você tem com sua própria vida e da consciência de que você pode até cair, mas sempre vai levantar, porque não há outra escolha. Epicteto disse: a dificuldade revela o homem. E morar sozinho é exatamente isso, uma sequência de pequenas dificuldades que revelam, dia após dia, o quão resiliente você está se tornando, o quão adaptável, corajoso, maduro e competente você já é. Essa força invisível molda seu caráter. Ela faz com que, diante de problemas no trabalho, crises em relacionamentos ou turbulências emocionais, você permaneça firme, porque você sabe, já enfrentou noites silenciosas, já chorou sozinho e continuou no dia seguinte. Já venceu a vontade de desistir sem precisar de uma plateia te aplaudindo. A força de quem mora sozinho é discreta, mas imbatível. E quem carrega esse tipo de força dentro de si não teme mais os ventos da vida, porque sabe que, venha o que vier, há dentro de si um alicerce que não quebra. 4. A paz de ser sua melhor companhia. Poucas coisas são tão transformadoras quanto descobrir que você gosta da sua própria companhia. Em um mundo que ensina a buscar distrações o tempo todo, a capacidade de estar só e em paz é um superpoder. E morar sozinho é a trilha mais direta para desenvolver esse dom raro, o de encontrar conforto em si mesmo. Quando você mora sozinho, os momentos de silêncio não são vazios. Eles se tornam encontros. Encontros com seus pensamentos, com suas memórias, com suas emoções mais autênticas. Você começa a se ouvir com atenção, começa a se conhecer de verdade. E quanto mais você se conhece, mais se respeita. E quanto mais se respeita, mais se fortalece. Não é que você deixa de gostar de gente. Pelo contrário, você começa a escolher melhor quem merece entrar no seu espaço, físico e emocional. Porque agora você não precisa mais da presença do outro para se sentir válido. Você já se aprovou. Você já se aceitou. Você aprendeu a viver consigo mesmo. E isso muda tudo. O que antes era carência vira clareza. O que antes era ansiedade vira presença. O que antes era medo vira poder. Porque finalmente você entende que estar só não é estar em falta. Estar só é estar inteiro. Quem aprende a ser sua melhor companhia não se apressa para entrar em relacionamentos. Não se humilha por atenção. Não se perde tentando ser aceito. Porque sabe, ninguém vai te completar. No máximo vai te transbordar. Mas o conteúdo da sua vida é você quem constrói dia após dia dentro da sua própria casa, do seu próprio coração. A Bíblia diz que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12:31. Mas como amar de verdade alguém se você não sabe conviver consigo mesmo? Morar sozinho é o ensaio mais profundo desse mandamento. É ali que você aprende a se tratar com paciência, com generosidade, com verdade. Você começa a criar rituais que só você entende. Um café com calma, uma música ao fim do dia, um banho mais demorado. E em cada gesto você declara: eu sou suficiente, eu sou digno da minha própria atenção. A paz de ser sua melhor companhia é uma das maiores riquezas que alguém pode conquistar. E quando você chega nesse ponto, nada mais te desespera, porque você descobriu o mais importante. A sua presença é valiosa, a sua alma é lar. 5. Crescimento acelerado. Se tem uma coisa que morar sozinho provoca, é crescimento. Crescimento real. Não aquele que vem dos livros ou de palestras, mas o crescimento que nasce do cotidiano, das decisões pequenas, das responsabilidades intransferíveis. Morar sozinho te obriga a crescer, e rápido, porque não há ninguém para amortecer os impactos da vida por você. E isso, longe de ser ruim, é uma bênção disfarçada. Você aprende a fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade.
Aprende a cuidar da sua casa, da sua roupa, da sua alimentação. Aprende a controlar seu dinheiro, administrar seu tempo, manter seu espaço em ordem. E o mais importante, aprende a cuidar da sua mente e do seu espírito. Não há ninguém dizendo, vai dormir mais cedo, come melhor, larga o celular. Tudo isso agora é com você. E quando você assume essa responsabilidade, começa a perceber o quanto era dependente de fatores externos para funcionar. Morar sozinho quebra esse ciclo. E no lugar da dependência, nasce a autodisciplina. É claro que no início dá trabalho, é desafiador, mas depois vem a mágica. Você começa a se orgulhar de quem está se tornando. Cada tarefa cumprida, cada decisão tomada com consciência, cada conquista do dia a dia vira um degrau. E você sente, não teoriza, sente que está evoluindo. Você para de esperar que a vida te empurre, para de depender da energia dos outros para se mover. Você cria sua própria motivação, sua própria constância, sua própria rota. E isso te diferencia. Porque enquanto muitos ainda esperam por condições ideais, você já está em movimento. Morar sozinho acelera seu amadurecimento. Te coloca frente a frente com situações reais, com desafios que te exigem presença, iniciativa e coragem. Você começa a confiar mais em si, a depender menos de aprovação alheia e a valorizar o próprio esforço, mesmo quando ninguém está vendo. É como uma academia invisível. Cada dia morando sozinho é um treino de paciência, de resiliência, de inteligência emocional. E quanto mais você treina, mais forte fica, mais centrado, mais preparado para a vida. Quem mora sozinho amadurece mais depressa, porque vive mais de verdade. E quem vive mais de verdade tem mais sabedoria para lidar com o mundo lá fora. Você vai perceber. Depois de tudo que aprendeu cuidando da sua própria vida, os problemas do lado de fora parecem menores, porque por dentro você está maior. 6. Clareza mental e direção de vida. Existe uma lucidez que só nasce quando o barulho de fora se cala. Morar sozinho, longe da agitação constante, te oferece o que o mundo moderno tenta tirar de você todos os dias. Clareza. Clareza mental, clareza emocional, clareza de propósito. Quando você vive com outras pessoas, muitas decisões são tomadas em conjunto, muitos pensamentos são interrompidos e muitas vontades são abafadas. Já quando você mora sozinho, tem o privilégio de ouvir sua própria mente com nitidez, sem interferência, sem distorção. Só você com seus pensamentos. E acredite, isso é ouro puro. Você começa a identificar o que realmente quer. Começa a perceber quais hábitos te fortalecem e quais te sabotam. Começa a enxergar padrões repetitivos, ideias que não te servem mais, desejos que não são seus de verdade. E com isso, você ganha direção. Muita gente anda perdida na vida porque nunca teve tempo para se ouvir. Vivem no piloto automático, correndo atrás de metas que não sabem de onde vieram. Mas você que mora sozinho tem a chance de pausar, de refletir, de fazer escolhas conscientes. Essa clareza não vem de um dia para o outro. Ela nasce devagar, em pequenas epifanias do cotidiano. Surge num café da manhã em silêncio. Numa noite em que você deita e finalmente escuta seu coração. Num domingo onde não há ninguém para preencher seu tempo e pela primeira vez isso não te incomoda. Então, a mágica acontece. As prioridades mudam. Você começa a cortar excessos, a dizer mais não, a alinhar sua rotina com o que faz sentido de verdade. Essa é a verdadeira liberdade. Viver uma vida que carrega o seu nome e não um roteiro emprestado. Marco Aurélio dizia: a alma fica tingida com a cor de seus pensamentos. Quando você mora sozinho e começa a observar seus próprios pensamentos com honestidade, é possível repintar sua alma com as cores certas, aquelas que refletem quem você realmente é. Morar sozinho é isso, um processo de desintoxicação mental e de alinhamento interior.
E quando essa clareza chega, a vida deixa de ser pesada. As decisões se tornam mais simples, as relações mais saudáveis e o caminho mais leve. Quem mora sozinho aprende a viver consigo e, a partir disso, decide melhor, pensa melhor, vive melhor. Clareza é poder, e morar sozinho é uma das formas mais diretas de conquistá-la. 7. Pronto para o mundo. Depois de um tempo morando sozinho, algo poderoso acontece. Você percebe que está pronto para o mundo, pronto para lidar com pessoas, com desafios, com relações. Não porque agora tudo ficou fácil, mas porque você ficou forte. Você foi treinado no campo da realidade, e isso te preparou como nada mais poderia. Quem aprendeu a viver bem consigo mesmo não entra em relacionamentos por desespero. Entra por escolha. Não se submete a amizades tóxicas por medo de ficar só. Seleciona com sabedoria. Não aceita qualquer proposta de trabalho só para se sentir útil. Tem clareza do seu valor. E esse é um tipo de maturidade que brilha silenciosamente. Você se torna alguém agradável de conviver porque não exige que os outros preencham seus vazios. Você já se preencheu. Você já aprendeu a ser companhia para si. Isso te dá leveza, te dá presença, te dá autoridade emocional. O outro deixa de ser um apoio e passa a ser um encontro, um somar, não um tapar buraco. E mais, você aprende a resolver conflitos com calma, a falar com mais assertividade, a dizer não com mais tranquilidade. Porque morar sozinho te ensinou a confiar nas suas decisões. E confiar em si é a base de qualquer convivência saudável. O mundo pode continuar sendo caótico, injusto e desafiador. Mas dentro de você há estrutura, há direção, há preparo. E quem tem preparo não se abala facilmente. Você encara entrevistas com mais segurança, relacionamentos com mais presença, crises com mais clareza. Porque por trás de tudo você sabe: se for preciso, eu sei voltar para mim e estarei bem. Sêneca dizia: quem está em paz consigo mesmo, está em paz com o mundo. E é exatamente isso. A paz que você construiu na sua casa, no seu silêncio, na sua jornada solitária, agora te acompanha para onde for. Ela está em você. Você vai perceber. Enquanto os outros buscam desesperadamente pertencer, você já pertence a si mesmo. Enquanto os outros se afogam em excesso, você aprendeu a viver com o essencial. Enquanto muitos se escondem no coletivo, você já passou pela sua travessia individual. E isso te deu consistência. Quem aguenta morar sozinho, aguenta qualquer coisa, porque já venceu a si mesmo. Já venceu o medo da ausência, já aprendeu a ser inteiro, e o mundo respeita quem chega inteiro. Morar sozinho não é apenas uma fase, é um rito de passagem. É a travessia que separa quem apenas existe de quem realmente vive. E se você chegou até aqui, é porque já entende, ou está começando a entender, que essa experiência transforma. Você aprendeu a se ouvir, a se sustentar, a se organizar, a se respeitar. Você descobriu que não precisa de companhia constante para se sentir vivo, que não precisa de atenção para se sentir importante, que não precisa de aprovação para saber o próprio valor. Isso é liberdade, isso é maturidade, isso é força. E a verdade é que o mundo precisa de pessoas assim, inteiras. Gente que se conhece, que se sustenta, que se posiciona. Gente que já enfrentou seus próprios silêncios e saiu deles mais lúcida, mais firme, mais segura. Gente que entende que a solidão pode ser abrigo, não castigo. Você não é fraco por morar sozinho. Você é forte, porque enquanto muitos ainda se escondem atrás de distrações, você está encarando a realidade de frente. Enquanto muitos temem ficar a sós com seus pensamentos, você já os está organizando, compreendendo e transformando. A partir daqui, qualquer desafio da vida parece menor, porque você sabe, já enfrentou a si mesmo, já venceu dias difíceis sem ninguém por perto, já se reergueu sem palmas, sem plateia. E se alguém consegue isso,
consegue qualquer coisa. Lembre-se, morar sozinho não é estar isolado, é estar em conexão profunda consigo. E essa conexão é o alicerce de uma vida forte, sábia e livre. Escreva nos comentários agora: eu não estou sozinho, eu sou completo. Esse é o seu mantra, essa é sua declaração de poder. Você é o lar que sempre procurou, você é a companhia que sempre mereceu. E agora que sabe disso, ninguém mais pode te fazer pequeno. Pois galera, é o seguinte, vamos encerrando o vídeo por aqui. Chegamos em Palmácia. Eu vou encerrar o vídeo nesse posto aqui, que é o posto do Cláudio. E da minha casa, daqui para minha casa falta mais ainda 14 km. Logo em breve eu chegarei em casa. Então galera, vamos combinar que nos veremos no próximo vídeo, ok? Pois um bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês e fique com Deus.